Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai dar sequência na nossa resenha do A Quick Primer for Old School Gaming, né? Esse material do Matt Finch que a gente resolveu ir destrinchando, a gente vai fazer um mastigar aqui, né? Uma resenha página a página, palavra por palavra, e a gente está usando como suporte a versão traduzida do Café com Dungeon, uma rápida introdução ao estilo de jogo old school. Nesse vídeo a gente já vai para o terceiro momento zen. Deixa eu mostrar aqui, segundo momento zen, né? Deixa eu mostrar aqui ó, o material do Matt Finch, que foi lançado lá em 2008, né? E a gente já fez a resenha da introdução, do título da introdução e do primeiro momento zen. Agora, e dos exemplos, né? Agora, nesse vídeo, a gente vai concentrar nessa parte. O segundo momento zen. Player Skill, Not Character Abilities. E isso aqui é outra estrutura muito usada para mostrar parâmetros da OSR, parâmetros do estilo old school, né? E aí eu gosto sempre de fazer uma ressalva de que não dá pra gente falar que é o estilo old school, ou que era assim que se jogava com D&D 0E. Não, né? Como eu já mostrei, vou voltar aqui, ó, mostrei no vídeo anterior, a gente tem no livro do mestre, inclusive já fiz a tradução lá na página 97, que eu peguei como exemplo, tá? Mas dentro do livro do mestre, ou livro de mestragem, melhor dizendo, lá dos anos 70, do primeiro AD&D de 79, a gente já viu, ó, já existe aqui, eu deixei até marcado, ó, a passagem da jogabilidade que nos interessa, né? Que é, ó, se você vai fazer uma interação com portas secretas, olha o que o Gygax falava, ó, você pode designar a probabilidade por uma curva linear. Então você delimita uma área de investigação, um tempo, e sorteia no dado, né? Com 1 e 6 você acha, se for elfo, 2 e 6. Se for mais difícil, você aumenta esse dado, vai ser 1 e 1 D8, 1 e 1 D10. Então ele dá esse exemplo. Mas ele dá uma segunda opção. A descoberta da porta será habilitada por manipulação real, ou seja, dão instruções sobre como o personagem tenta encontrar essa passagem. Vire a arandela, deslize para a esquerda, pressione a saliência, puxe a corrente. Repare que aqui o que ele está mostrando são gatilhos por interação direta na ficção. Se um alçapão está debaixo do tapete, você vai descobrir se você levantar o tapete. Mas há outras jogabilidades nos anos 70, né? Desde o D&D 0E ao AD&D nos anos 70, você tem essas possibilidades. O que ficou muito etéreo, diluído e pouco mastigado é essa opção 2, né? Uma mistura entre elas, ou a opção 1 é o mais comum. Então o material do Finch, né, o primer do Finch, ele tenta trazer um foco para um estilo que estava meio diluído ali e que na visão dele, que eu compartilho disso, melhor ajuda a melhor aproveitar as ferramentas do D&D original ou do D&D clássico como um todo. Então, em cima disso, a gente vai agora no segundo momento zen. Se você não viu as resenhas anteriores, a gente está tudo na playlist, está tudo organizadinho. Então agora esse é o vídeo 3 dessas resenhas, né? Onde a gente vai dar foco aqui, ó. O segundo momento zen na tradução do Café com Dungeon, lá do podcast do Regra da Casa. Material que ficou muito bonito, versão física. Eles traduziram como habilidade do jogador, não do personagem. Isso aqui dá muito pano para manga. Vamos destrinchar aqui, ó. O D&D original e o Swords and Wizardry são jogos onde se utiliza o poder de abstração e a habilidade analítica do jogador em áreas em que os jogos modernos são simplesmente se baseiam na ficha do personagem. Deixa marcado aqui que a gente já leu isso aqui, ó. A gente não perder. Não há um teste de localizar para perceber uma armadilha escondida em uma alavanca. Você não tem um teste de blefar para automaticamente enganar um guarda da cidade desconfiado. E você não tem um teste de perceber intenção para saber quando alguém está mentindo para o seu personagem. É necessário dizer ao mestre onde e como está procurando por armadilhas, quais os botões estão apertando ou que tipo de ladainha está contando para convencer um guarda da cidade. Então repara que essa passagem que ele está falando aqui é uma proposta de jogabilidade. Vamos voltar lá no Dungeon Master, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu já traduzi a página 97 no anterior. Repare que o que ele está falando é que essa versão
1 aqui, ó, ela não é uma versão muito bem-vinda. Ela não é uma versão que interage bem com o D&D original, com Swords and Wizardry, com toda a estrutura do D&D clássico ou Retroclones. Por quê? Porque como as fichas são mais simples, você tem mais dificuldade de estruturar um jogo assim, e isso é o que tem hoje, né? Tanto esse quanto o híbrido. Então, essa jogabilidade 2, que é o que ele falou lá, ó, vamos voltar. Repara o que ele falou lá, ó. Não há um teste de localizar para perceber armadilhas ou blefar para enganar um guarda. Você não tem como fazer um perceber intenções para saber quando alguém está mentindo. Repara que isso tem tudo a ver com o que está aqui, ó. Você quer descobrir um alçapão embaixo do tapete? Tem que levantar o alçapão, né? Se Baltazar o feiticeiro esconde um pergaminho, de repente de forma gasosa, para ele fugir numa situação de dificuldade, se ele esconde esse pergaminho atrás do quadro na sua sala, você vai encontrar esse pergaminho se você olhar atrás do quadro na sala dele. Você não vai fazer um teste de percepção. Se tem um alçapão embaixo do tapete, você não vai falar assim, faz aí um teste de percepção. Aí a pessoa faz o teste, você fala assim, olha, você percebe que o tapete está meio dobrado, você vai dando umas dicas para interação na ficção, não tem dessa, né? Você até pode falar narrativamente, direto, sem fazer teste nenhum, né? A pessoa, olha, como é que tá essa sala? Tem assim, 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 tem um tapete. Como é que é esse tapete? Eu olho pro tapete, olho pra mesa. Ah, você percebe que o tapete tá um pouquinho de lado. Ele tá em cima ele tá embaixo de um piano, mas ele tá um pouco torto. É uma dica, porque a pessoa prestou atenção no tapete. E aí você vai jogando, né? Ah, eu quero olhar embaixo do tapete. Aí você vê o alçapão. Nesse jogo, né? Esse jogo construído por interação direta na ficção. Então vamos lá, vamos voltar no Primer em português. Aqui, ó, eu quero fazer uma observação, olha só. Você tem que decidir por conta própria se alguém está mentindo para o seu personagem ou falando a verdade. Em um jogo na Zero E, você sempre faz perguntas, fala ao mestre exatamente para onde seu personagem está olhando e testa as coisas. Rolagens de dados são muito menos frequentes do que em jogos modernos. Aí vamos parar aqui, vamos fazer uma pausa aqui, porque eu quero mostrar, olha essa ideia que ele falou aqui, ó. Você não tem um teste de blefar para automaticamente enganar um guarda. Você tem que decidir por conta própria, tanto se alguém está mentindo, quanto como você vai enganar esse guarda, né? Então eu quero fazer aqui, mostrar um exemplo de como você pode, mestrando, estruturar isso, para isso ficar consistente dentro dessa proposta do D&D original e de toda a era clássica do D&D, os retroclones, essa estrutura que a gente chama da primeira geração da OSR. Então eu vou mostrar um exemplo aqui. Olha aqui, galera, vamos fazer uma brincadeira, ó, do guarda na ponte, né? Aquele exemplo lá. Você vai blefar em cima do guarda, como você vai fazer? Por sua conta o blefe, e não tem um teste de blefar, né? Como que vai funcionar isso? Então, para isso ficar consistente, como que eu faço? Eu penso assim, qual que é a lógica? O que esse cara tá fazendo aí, né? Então, quem que é esse cara? Então eu começo a pensar, quem que é esse cara, o guarda na ponte? Por que ele tá ali? Então você pode estruturar, por exemplo, que esse guarda que está naquela ponte da entrada da cidadela, ele cobra tributo. A cidadela cobra impostos, né, na região, e eles investigam carroça, equipamento de aventureiros, porque eles cobram imposto. De repente eles cobram 1/4 de tesouros como imposto pela segurança da cidadela, que fica num local ermo. E aí, para ter essa ficha, você pode pegar, eu peguei como exemplo, para ficar rápido, eu não vou criar a ficha dele. Eu peguei uma ficha pronta, lá no D&D básico, da caixa magenta do Tom Moldvay, né? Tem uma fichinha lá, por exemplo, de veterano, fica na página 44. Eu peguei como inspiração, tá? Por que a classe de armadura dele é 2? Na classe ascendente seria 17, na clássica é 2. Porque ele tá de armadura completa, couraça, ele usa escudo, então ele tem defesa 2, na clássica ou 17. Os dados de vida de 1 a 3, você pode entender que, olha só o que ele fala aqui. Veteranos são guerreiros de nível baixo que normalmente estão voltando ou indo para uma guerra. Então você pode assumir que quem já é experimentado, esses soldados mais velhos, né, esses guerreiros mais velhos, eles têm 3 dados de vida ou 4. E os iniciantes, que ainda vão, os jovens, têm 1. Então os guardas da cidadela, eles normalmente vão ter menos dados de vida, porque os maiores vão estar em campanha. Você pode assumir isso como padrão, né?
E aí o moral varia, tá vendo? Você pode colocar que o moral é 9 para os mais experimentados e pro dado de vida 1 é 7. Você já tem uma estrutura aqui. Isso é o suficiente ou você precisa de mais detalhes? Você pode detalhar quem que é esse cara, ou quem que é o padrão desses guardas por sua conta. Como brincadeira aqui, nós vamos pegar um gerador que eu acho muito legal, que é o livro do criador do Diogo Nogueira, Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, mas ele é genérico. Ao invés de a gente usar um D66 para caber só aqui na arte, né? Eu cortei aqui, ao invés de ter todas as opções, eu peguei uma página inteira e um pedaço da outra página para a gente ter 20 opções. Então seria um D20. E a gente vai gerar um D20 para cada um, tá? Você pode escolher, pode gerar. Isso eu estou só mostrando uma ideia. Imagina que você gerou o primeiro e saiu falido, no segredo. Infortúnio. Que tipo de infortúnio ele tem? Você gera lá e sai desacreditado. Então, olha, falido e desacreditado. Então já é um guarda falido, de repente, de uma família que tem um nome sujo, nome na lama. Objetivo, ele furta. Então você pode pensar, por quê? Será que ele furta a própria companhia? Porque ele já está desacreditado ali, ele está falido, e de repente ele é um cara que usa de meios escusos, né? Ele furta a própria companhia. Método, ele chantageia os outros para furtar a própria companhia. E aparência, ele é um cara cadavérico. E detalhes, ele é maneta. Olha, você construiu aqui agora uma estrutura gerada numa preparação ou no improviso desse guarda. Você sabe que esse guarda aqui ele tem esse padrão. Ele é falido, ele é desacreditado, ele furta a própria companhia, ele é chantagista. Faz chantagista? Não, pessoal. Vamos tirar o faz aqui, ó. Vamos tirar o faz aqui, ó. Ele é chantagista, cadavérico e maneta. Pronto, você já customizou esse cara. Para que você fez isso? Você fez isso para poder te dar parâmetros para mestrar. Se a galera tentar subornar ele, você vai pensar, bom, se esse cara é falido e se ele furta a própria companhia, faz sentido ele aceitar um suborno. De repente ele pode fazer um acordo com o grupo. Na hora que o grupo chegar de carroça, voltando da aventura, a gente está inventando aqui, né? E falar assim, quanto você quer para não olhar essa carroça? Então eles tentam dar um blefe, né? Não, essa carroça aqui não tem nada não, tem centeio. Ele vai olhar desconfiado, ver que a galera tá armadurada, que a galera tá ferida, né? Que eles estão com as mochilas cheias, a carroça tá cheia. Ele fala, não, você vai interpretando com ele, né? Não, deixa eu dar uma olhada. E ele mesmo pode propor, já que ele é um chantagista, ele pode propor, né? Se eu entregar vocês, vocês vão perder isso tudo, e por que você não me dá uma parte, né? E aí você começa a negociar com o grupo. Só que aonde que entra a player skill aqui, né? Tem gente que fala assim, mas eu preciso... eu não sou um cara muito... né? Eu não sou uma pessoa com boa desenvoltura para dar esse caô, e a gente tem que fazer um parêntese que isso não tem nada a ver com você fazer teatralidade, né? Não tem a ver com teatralidade. É em tudo no jogo, é você ter boa ideia. É como você vai atravessar um rio, você pensar em, de repente, derrubar uma árvore para fazer uma ponte, é a mesma coisa. Você tem que entender quais ideias qual abordagem você vai dar para chantagear esse guarda, ou para blefar em cima desse guarda. E se você negociar e oferecer algo que ele aceita, beleza. Aí eu vou dar um exemplo. Será que todo guarda é assim? Será que esse é o padrão? E se você assumir que o padrão dos seus guardas, né, os guardas em geral, eles são jovens, sonhadores, honrados e que desejam impressionar o próprio comandante. Esse é o padrão. Aí a player skill vai entrar em quê? Na galera, conversando ali na cidadela com o taberneiro. De repente eles já pagaram um tributo antes, acharam injusto, e eles começam a estudar uma forma de evitar esse tributo, de entrar na cidade com tesouro sem pagar esse imposto. E eles descobrem, interagindo ali com NPCs, com pessoas da cidade, com o taberneiro, que tem um cara que na noite X, ele é aquele tal do guarda, lá do guarda falido, desacreditado, que furta a própria companhia. E aí eles já escolhem voltar, eles guardam o tesouro em algum lugar e escolhem entrar na cidade naquele dia para poder negociar com aquele guarda. E aí olha que curioso, você está entrando aqui na player skill, né, na habilidade da galera de
tomar decisões em cima da interação com a própria ficção. E não simplesmente ir lá e jogar um blefe ou jogar uma intimidação, né? Se a galera tentar intimidar ele por outro lado, né? Não, olha aqui, eu vou te transformar num sapo. De repente, se esse cara tem medo de magia, você pode pensar, olha, ele tem moral 7, porque ele tem um dado de vida, né? Então o moral dele é 7. Você pode fazer um teste de moral. Ou se ele tiver medo de magia, você pode acionar uma falha do moral automático porque interagiu com um gatilho, ameaçou ele com magia e ele tem medo de magia. Então é importante na minha análise, você ter algumas anotações dessas para você, na negociação, entender se os gatilhos fazem sentido ou não para subjugar aquele NPC, né? Se ativa o gatilho dele, se você dá uma oferta que é o suficiente para ele, ou se você ameaça a própria honra dele. E aí você vai mestrando, você vai jogando, você vai construindo isso, sem precisar acionar perícias, mas sempre estruturando diretamente na ficção. Aí, pessoal, voltando aqui, então essa é a ideia, né? Então é para tudo, né? Se tem um alçapão embaixo do tapete, tem que levantar o tapete para enxergar o alçapão. Se você quer dar um caô num guarda, você tem que ter ali os parâmetros na mestragem de se faz sentido ou não ele cair nesse caô, se ele for ser intimidado, se o moral ou não faz sentido, né? Então é em cima disso que a gente vai construindo um jogo sem ser estruturado pela ficha, né? Pela habilidade do personagem. Mas você vai abrindo essa ótica para olhar por outros olhares para o jogo. Olha lá, além disso, esses jogos não são simulações do que um anão que cresceu em uma sociedade específica com determinado nível de inteligência faria ao se deparar com certo tipo de desafio. Deixa eu marcar aqui para a gente lembrar que já foi lido. Jogar no estilo old school se trata de manter o seu personagem vivo e torná-lo uma lenda. Isso a gente vai falar em mais momentos, mas isso tem muito a ver com o seguinte. Todo mundo está construindo ali uma história. Enquanto você está ali interpretando, né, jogando com aquele personagem, ele é o seu avatar nesse mundo da fantasia. Ele é naquele momento que você está usando para mergulhar na fantasia. Se ele morrer, a gente já vai falar um pouco disso, né, faz parte. Faz parte, morreu, constrói, cria por cima, mas interpretar faz parte, mas você não precisa... não é necessariamente um jogo para você desenvolver a história daquele personagem. Ela vai ser desenvolvida se for legítimo. Se ele sobreviver, se você conseguir avançar, boas ideias levou esse personagem longe, ela vai desenvolver naturalmente. Mas o foco não é desenvolver aquela história. O foco é confrontar desafios e a partir de personagens vulneráveis, né? As habilidades do jogador são o anjo da guarda do personagem. Então olha que legal. Pode chamar de sorte ou intuição do personagem, ou seja lá o que faça sentido para você. Mas não restringe as suas habilidades como jogador só porque o seu personagem tem uma inteligência baixa. Olha que legal. Então isso aqui é um ponto muito importante para a gente fazer o comparativo de que você não vai olhar e falar assim, meu personagem tem inteligência 4, então eu vou lá, eu vou pra cima e vou lutar, né, porque eu sou burro. Não tem nada a ver. A inteligência para nós, né, para essa estrutura, ela vai te dar um parâmetro de erudição, se você sabe ler, se não sabe ler, quantos idiomas você fala. Mas ter boas ideias ou não é com você, né? Interpretar faz parte do jogo, mas não um pacto de suicídio com o personagem. Se você quiser interpretar uma pessoa mais turrona, mais cabeça dura, legal. Mas entenda que isso não é uma regra para você agir de forma imprudente propositadamente. Não é isso. Sobre o jogo não é sobre isso, né? Vamos lá. Agora vamos falar o que o Balbi fala disso. Mecanicamente, no D&D original, há poucas diferenças que diferenciam o jogador do personagem em termos de capacidades originais. É aquele lance de ser o seu avatar no mundo da fantasia, né? Os personagens são praticamente a tradução dos jogadores. Pense em Caverna do Dragão, né? Como no Caverna do Dragão, uma ideia que eu acho genial do Gygax, quando ele coloca as crianças caindo naquele brinquedo e quem joga é o próprio personagem, né? As crianças ali, os jovens, são os próprios personagens. Essa projeção é muito legal, né? Que é a projeção no mundo da fantasia.
Então, seus atributos influenciam muito pouco no D&D original e mecanicamente não fazem muita diferença. Eles são parâmetros, né? Então, eles vão te dar parâmetros se o seu personagem é mais forte, é mais fraco. Isso são alguns parâmetros. Se ele fala ou não aquele idioma, né? Se ele tem ou não a capacidade de ler livros, ler uma mensagem. Mas eles são estruturas para auxiliarem no jogo, mas não são definidores, né? Aí ele está falando aqui, ó. Também não havia nas regras, por exemplo, teste de atributo, que posteriormente se tornaram a base do D&D. Então o jogo não parte de uma mecânica central em cima do teste de atributo, que a gente já abordou muito aqui, né? Que o Balbo fala muito disso também. O desafio, olha o que o Carlinhos falou, o Carlinhos Malvadeza. O desafio tem como seu fundamento de jogo a análise, o repertório lúdico do jogador e o senso de recompensa. Nos jogos modernos, o desafio vem, muitas vezes, como teste às otimizações matemáticas que o jogador executa em sua planilha. Então, o que ele está falando aqui? Que o desafio no old school, ele tem esse repertório lúdico, é o que eu estou falando ali. É você ir lá, se você sabe que tem um imposto na cidade, como que você pode contornar isso? Você vai estudar isso por interação na ficção. Você vai perguntar um cara, vai perguntar o outro, vai num grupo de aventureiros. Você vai começar a investigar para tentar descobrir na própria ficção como que você pode resolver. E não simplesmente chegar num guarda e jogar um teste lá de blefe. Ah, eu tenho um bardo aqui que é um grande galanteador. Ele tem perícia em blefe, carisma muito alto. É óbvio que ele vai enganar esse guarda, né? Como? Como que você vai fazer, né? Vamos interagir direto. E é importante tirar ou não usar essas traduções muito crunchy, né? Para que isso funcione melhor. E é o que ele fala, nos jogos modernos, o que ele está falando de moderno aqui, vamos entender que seria o D&D da era Hasbro, né? Terceira edição para frente. Ó. O desafio é muitas vezes ao teste e otimização matemática, que é isso mesmo, para você jogar bem, não significa que é ruim ou bom, tá? É ruim pro meu jeito de jogar. Tem gente que gosta e tá tudo certo. A questão é, nessa jogabilidade que ele fala aqui embaixo, ó, de como executar bem uma planilha, ela tem muito a ver com você entender o sistema, dominar esse sistema e saber usar melhor. Então, se você quer blefar um guarda, você vai fazer um personagem com carisma, com perícia específica para isso e usar isso nas horas certas e tá tudo certo. Mas é um jogo de você jogar com um cara galanteador e não jogar como um cara ou uma moça, né, um personagem na aventura. Beleza, isso que ele está falando aqui. São estilos diferentes de jogar. Né? Vamos pegar mais exemplos aqui. Ó. Saiba quando correr. Ó. Um bom mestre é imparcial. Não favorece o grupo, mas também não favorece os monstros. Ele não está jogando um campeonato contra os jogadores em que está restrito a regras e obrigado a oferecer desafios bem medidos e bem balanceados. O Fint vai falar disso em outro momento. Repara que os momentos zen dele, eles interagem muito, né? Porque o que a gente está falando aqui, ele é auxiliado, que eu dei o exemplo ali do guarda, ele é auxiliado pelas regras, né? Pelo rulings, not rules, né? É você olhar para a estrutura como parâmetro. Os atributos também, que a gente está falando aqui. E agora a mesma coisa. Opa, acabei passando aqui de voltar. Deixa eu voltar aqui que eu passei, ó. Então, quando ele está falando aqui, ó, isso aqui interage com outros momentos que a gente vai falar. Ó. Pelo contrário, ele está lá para ser um juiz imparcial para a aventura dos personagens em um mundo de fantasias. E não só imparcial, como justo e buscando consenso, né? Mesmo no primeiro nível de uma dungeon, pode existir desafios difíceis demais para um grupo de aventureiro. Pergunte ao homem com apenas um braço na taverna, ele deve saber. Se você não pensou em procurar na taberna por um homem com apenas um braço, considere isso como uma crítica às habilidades do jogador. Então, é exatamente uma interação com aquele exemplo que eu dei de se você quer dar um blefe, você vai estudar ou vai interagir na ficção métodos para fazer isso. Né? Então, esse cara de um braço só, ele pode ser um veterano, um ex-aventureiro que conhece os segredos locais. Né? E de repente, por que ele tem um braço só? De repente, ele foi alvo de um veneno letal em que a galera cortou o braço dele para ele não morrer. E por quê? Porque tem escorpiões gigantes nas cavernas próximas com venenos mortais. E você descobrir isso pode te ajudar a ir, de repente, no alquimista e comprar antídotos.
para se preparar para isso, né? Então pensar nisso e o jogo é muito sobre isso. Se você não vai lá comprar um antídoto, você está aumentando o risco de perder o personagem. Então o jogo tem muito a ver com essa preparação, com essa interação diretamente na ficção, né? O jogar bem não é você fazer um anão que tem vantagem contra veneno, ou pegar um druida que tem a magia de neutralizar veneno porque você vai enfrentar escorpião. De repente é você ir lá e conversar com um cara de um braço só que teve o braço amputado para não morrer pro veneno, né? E aí isso inclusive te dá uma segunda informação, que se você for alvo do veneno, naquela fração de segundos que você estiver morrendo ali, se alguém cortar o seu braço, te salva também, né? Ou só a perna, se for picada na perna. Então é bem legal, né? Vamos falar o que o Balbo fala aqui, ó. Há uma distância mínima entre jogador e seu personagem que gera um espaço de metajogo bem curto, sadio e bem-vindo ao jogo. Eu falo isso mesmo com a galera que tá jogando aqui. Não existe metajogo, né? É você ali, é óbvio que tem um nível de lógica, né? Se não tem energia elétrica, você não vai construir uma hidrelétrica no seu cenário de fantasia quando você chegar no nível 9. Mas esse metajogo de, olha, eu sei que cera de abelha é usada para impermeabilizar uma carroça. Então beleza, pode usar com seu personagem. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum nisso. Então vamos lá. Do mesmo jeito que não é necessário que você seja um espadachim para interpretar um guerreiro brandando a sua espada, você não precisa ser um golpista nato para interpretar um ladrão e engambelar um guarda. É isso aí que ele está falando. Você só precisa ter boas ideias no faz de conta do mundo de aventuras de forma a afastar riscos, ou se submeter à chance de falha oposta pelo mestre. É isso aí, né? Tem gente que fala assim, mas no player skill, por que eu preciso ser um grande galanteador, né? Ou um golpista nato para saber uma ideia, se eu não preciso fazer isso para a espada? Mas precisa sim. Eu vou deixar aqui um spoiler, né, de que quando a gente for falar do combate full, essas ideias elas estão no jogo todo. É na ideia de um combate, é quando entrar num combate ou não entrar, é quando você fazer uma barreira para evitar ser cercado, né, usar um corredor como segurança. Essas ideias vão estar o tempo todo, elas também estão nas interações sociais, né? Na negociação, o que você vai falar, o que você não vai falar. Se você tentar subornar um guarda que é insubornável, você vai arcar com as consequências disso, né? Isso é o jogo. Beleza. Aí a Alina agora Terumi, que é uma das tradutoras, né, junto com o Balbo, com o Carlinhos, o pessoal do Café com Dungeon, ela fala aqui, ó. Esta última frase do Fint, qual? Ele tá falando essa aqui, ó, do nível do desafio, né? Pergunte ao homem sem braço, ela fala aqui, ó. Esta última frase do Fint, uma crítica às habilidades do jogador, demonstra muito claramente o espírito dos jogos old school. Jogadores com personagem nível 1 que decidem entrar numa dungeon sem obter nenhum tipo de informação prévia com outros aventureiros, especificamente com o aventureiro que claramente sofreu alguma baixa, de fato precisam repensar sua forma de jogar. Vale a máxima, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E isso é muito legal. Isso aqui inclusive vale um gatilho para quem está mestrando também, né? Nas aventuras old school tem uma tabelinha de rumores. Eu não costumo sortear um rumor e dar para pessoa, só se for um one shot, um evento para ficar rápido. Mas de uma forma geral, eu pego aqueles rumores, quando eu vou construir uma aventura eu também crio rumores, né? E coloco esses rumores na cidade. Quem que tem esses rumores, né? Então esse cara sem braço que a gente acabou de brincar aqui, ele é um cara que já foi picado por um escorpião gigante, ele sabe que nas cavernas próximas tem escorpiões gigantes. Então se o grupo está indo lá buscar um tesouro, buscar uma ruína, um templo antigo, eles podem saber que é um lugar habitado por escorpiões e que eles podem levar antídotos para se antecipar disso. E você vai fazendo esses rumores, né? Por todo lado. Então os mascates, por exemplo, que levam, vêm e voltam com equipamentos, fazem longas viagens, eles podem ter sido assaltados. E eles sabem que na estrada está muito perigosa porque tem criaturas verdes, pequenas, que assaltam à noite. E que viajar à noite é extremamente perigoso. Mas durante o dia é um pouco mais seguro. E de repente a melhor forma para viajar por essas estradas agora é você sair bem cedinho, parar no forte dos mercenários, lá no não sei aonde, passar a noite lá e viajar no outro dia. Porque à noite, se você acampar à noite na mata, eles vão te assaltar. Então você vai pegando dicas para viajar, para fazer aventura, para avançar
em cima desses rumores que você espalha, que é muito legal. E o jogo tá também nisso, né? Ele é construído para ser facilitado ou dificultado pelo jogar, né? Então é muito legal e são aprendizados que eu acho que vale a gente voltar a olhar e refletir o tempo todo, né? Por isso que a gente está fazendo essa série de vídeos. No próximo a gente vai falar sobre o terceiro momento zen, heróico, não super-heróico, que já tem um pouquinho aqui interagindo, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe e, acima de tudo, comente. Porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.